De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de saúde da criançada. Vocês sabem que existem muitos mitos em torno do tema saúde bucal. E o assunto fica ainda mais preocupante quando se trata de como cuidar dos dentes da criançada. Isso porque um erro nessa fase da vida pode significar problemas futuros. E para garantir um sorriso mais saudável para os nossos pequenos, no programa de hoje nós vamos bater um papo com a cirurgiã dentista, a doutora Natália Vasconcelos. Tudo bem, Natália? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Boa tarde, Natália. Obrigado, valeu pela presença. Eu e o Rafael já nos perguntamos aqui. Mamadeira pode dar cárie? Pode. Não é o fato da mamadeira, é o leite. Adoçado, exatamente. Porque o que acontece? Mesmo o leite, o que vai acontecer? Você tem carboidrato ali, então vai formar açúcar depois. Então, enquanto a criança não tem dente, você não tem problema. Mas a partir do momento que ela tem um dentinho na boca, você já tem chance de ter aquela famosa cárie de mamadeira, que é assim que é conhecido. Porque o que acontece? Ela normalmente acomete todos os dentes. Às vezes você vê a criança com várias manchinhas amareladas ou até amarronzadas, que às vezes os pais, eles não se atentam a isso. Às vezes eles olham e falam, só uma manchinha, é dente de leite, não tem problema, vai cair. Esse pensamento... Dente de leite, então, tem que tratar. Tem que tratar, é muito importante, porque na verdade o que acontece? O dente de leite, ele prepara a boca da criança para receber o permanente. Então, se você tiver um problema no dente de leite, então uma cárie, e fizer com que você tenha uma perda precoce desse dente, aí sim, o dente permanente vai vir com problema. Ou não tem espaço. Olha que lindo. Olha a foto lá, gente. Bonitinho. Quando que começam a nascer os primeiros dentes? Então, um ano, mais ou menos? Não, por volta dos 6 meses. Mas isso pode variar. Dentro dos 6 aos 8 meses, normalmente vai nascer os 2 primeiros dentinhos de leite, que são os inferiores. Aí você tá vendo na imagem. É normalmente aonde começa. E a criança, muitos pais falam, nossa, a criança fica enjoadinha, ela tem febre. Fica coçando. Então, mas na verdade, assim, a gente não associa todos esses problemas em relação aos dentes. O que acontece? É que a imunidade da criança diminui. Aí, automaticamente, tudo que ela vê, ela coloca na boca. Para coçar, porque coça muito. E aí, o que acontece? Ela acaba pegando uma virose, uma diarreia. Porque muitos pais, assim, não, porque tá nascendo o dentinho, vai ficar doente. Porque tem criança que não tem esse tipo de problema, entendeu? Então, às vezes, os pais se preocupam nessa questão, mas não é isso. Não tá totalmente associado o fato de ter diarreia, febre, com o nascimento dos dentes. Mas, claro, o que acontece? A criança começa a babar mais, então a saliva aumenta, porque ela fica coçando, os dentes estão vindo, ela fica mais irritada. Então, o que é interessante? Começou a nascer, sempre você ter alguma coisa para ele poder mastigar, morder. Aqueles mordedores. Exatamente, os mordedores. E o que você pode fazer com o mordedor? A gente tem aí uma chupeta mordedor. Exatamente, que aí para a criança, e sempre tá geladinho, coloca na geladeira, no congelador, porque tudo que estiver bem geladinho e ela poder ficar mordendo, é uma delícia e traz muito alívio para a criança. Porque o que acontece? Quando você tem o nascimento e a erupção de um dente, você tem um processo inflamatório. O que acontece? Num processo inflamatório, eu tenho rubor, calor, então a criança ela sente queimar, ela fica com a bochechinha vermelha. Então tudo que tiver geladinho traz alívio. Então é bem interessante fazer isso. Isso não acontece na troca do dente, de leite pro definitivo? Não. Porque minha filha, por exemplo, não teve isso, né? E tal. Mas ela, às vezes, assim, quando o dente começou a ficar molinho, ela pode sentir um pouco de incômodo. Não sei se isso ela relatou pra você. Sim. A gengiva fica mais avermelhada, porque você tem o processo da inflamação, mas não é quando ele está erupcionando. Porque o que acontece para a gente entender? Como que o dente permanente ele vai nascer? Ele vai erupcionar. Você tem o dente de leite, que tem uma raiz, e o dente permanente ele vai comendo, né, para ficar mais fácil da gente entender, essa raiz do dente de leite para ele poder nascer. Então, é assim que funciona. Então, por isso que é um pouquinho mais chatinho a questão do dente erupcionar. No bebezinho, entendeu? Agora, quando você tem o nascimento do dente permanente, não incomoda tanto, porque ele vai comendo só a raiz e depois ele vai erupcionar. No caso do dente de leite, não, ele está no osso e ele vai começar a nascer. E para as mamães entenderem, quando elas estiverem por volta dos 4 meses de gestação, é quando a gente tem a formação dos primeiros dentinhos de leite. Então, por volta dos 4 meses até o 6º, 7º mês, a gente já tem toda a formação dos dentinhos de leite. Já começa? Ainda na barriga da mamãe, na parte óssea, né? E depois ele vai erupcionar. Tem alguma coisa que ela possa fazer para ajudar a fortalecer? Então, na verdade, sempre o ginecologista vai prescrever algum ácido fólico, alguma vitamina que
seja mais específica. Mas assim, a gente não recomenda nada específico de vitamina para as mamães, mas o importante é que sempre tenha uma boa alimentação, que seja bastante variada. Então é isso que a gente indica. E sempre procurar as hortaliças, alimentos bem verdes, porque é muito importante. Mas alimentação saudável, né? Como todos os profissionais falam aqui. Exatamente. Né? A gente repete quase alimentação saudável, né? exercício físico e o que mais? Sono. Sono é muito importante. Muito Hoje em dia a gente tá tão difícil, né, com a vida corrida. Agora, algo que todo mundo se pergunta, nem eu sei. Minha filha não teve porque ela não chupou chupeta, mas certo. A chupeta deixa o dente torto? Então, vamos lá para a questão da chupeta. Uma vez que, às vezes, vamos entender, você tem um casal, tá? Um homem alto e uma mulher baixinha, vão ter um filho. As arcadas dentárias deles são diferentes. Então, às vezes, assim, o homem tem um dente bem grande, a mulher um dente pequeno. Se a criança puxar a arcada da mãe com os dentes do pai, não vai caber na boca da criança aqueles dentes, ok? Aquela boca pequenininha da mãe com e os dentes grandes do pai. Então, isso. a gente tem um fator genético que pode estar relacionado. O fato da chupeta, o que acontece? Se a criança tiver com a chupeta, a gente fala que a chupeta até 3 anos, ok, não tem problema. Tá? Você pode usar. Mas se você tiver, você vê que a criança às vezes pendura, o pessoal pendura às vezes um lencinho na chupeta, ela vai começar a fazer uma força e aí o que acontece? Os dentes vão começar a abrir. E a criança vai começar a desenvolver uma respiração bucal, porque ela fica com a boca entreaberta. Esse é o problema. E aí sim pode levar a ter algum problema dentário e também respiratório. Então o ideal seria tirar já o paninho da chupeta, é isso? Não colocar paninho. Não colocar nem paninho. colocar, tá? Então a chupeta pode sim ser usada. Inclusive tem as chupetas ortodônticas que a gente indica sim. Só que até 3 anos no máximo, porque depois você vai começar a dar problema. É uma delícia de ter um paninho, a chupeta. Eu tinha um paninho que ficava Eu também ficava cheirando. Paninho. Só que assim, por que eu coloquei essa questão até do casal em relação aos dentes? Porque às vezes tem casais, tem crianças que chuparam chupeta até 4, 5 anos e nunca tiveram problema e não precisaram usar aparelho. Por isso que a gente enfatiza também o fator genético. Não é porque chupou chupeta que vai ter problema ortodôntico. Mas, na maioria das vezes, se você deixar por um período mais longo do que 3, 4 anos, aí sim. E trocar a chupeta e também higienizar essa chupeta, né, Natália? Sim, sim, muito importante. Sempre com água, ferver água filtrada para poder limpar, porque é um silicone e não tem jeito. Se ficar um pouco úmido, já vai ter formação de fungos ali. Então é muito importante higienizar. E a chupeta também, por que a gente fala para procurar a chupeta ortodôntica? Porque o bico é diferente. O bico do tradicional, a língua da criança, ela não encosta no céu da boca. Já no caso da chupeta ortodôntica, ela é de uma forma que ela faz com que a língua fique encostada no céu da boca. Ela tem um bico achatado. Isso, um biquinho achatado. E ela faz com que a criança desenvolva uma respiração nasal e não bucal. E a respiração bucal, ela também ajuda você a ter uma má formação dentária e a ter mau posicionamento dos dentes. Escovar os dentes. Que momento que a gente escova? A partir do momento que já tem os primeiros dentinhos, né? Então, vamos lá. A gente já começa a higienizar a partir do momento que eu já tenho um recém-nascido que não tem dente na boca. Por que isso? Com gaze umedecida com água filtrada ou água fervida. Por que isso? Porque a criança já tem que começar a entender que vai ter alguma coisa ali e se familiarizar com aquilo que está dentro da boca dela. Porque o que acontece? Você vê que a criança começa a escovar, ela chora, ela não gosta, incomoda. Então, se você já começa ela bebezinho, fez a mamada, só remover na bochecha, na língua, aquele excesso do leite, porque às vezes assim, o pessoal fala, mas criança não tem mau hálito. Criança tem mau hálito sim. Se você deixa o leite ali na língua, fica com mau hálito. Então você já pode começar a remover aquele excesso com uma gaze umedecida. A partir do momento que nasceu o primeiro dentinho, a gente tem ou uma escova de cabeça pequena indicada para crianças, para bebês, e tem assim dizendo, ó, de 0 a 6 meses, de 6 meses, tudo indicado na hora de comprar. Ou as dedeiras, que você pode encaixar no dedo, que tem uma escovinha, tem de silicone, aí você já começa a higienizar. Uma vez que pasta própria. Com pasta sem flúor. Ou nem precisa colocar, porque na verdade o creme dental é mais interessante quando a criança estiver um pouquinho maior, porque para a criança gostar de escovar, porque não vai fazer diferença nesse momento.
Tá? O que pode fazer é que quando ele estiver a partir de 5 anos, mais ou menos, você já começa a introduzir aqueles cremes dentais com flúor, porque a criança ela não vai engolir. Porque o nosso problema maior, por que o creme dental para bebê, para crianças é sem flúor? Porque ele não pode ingerir, e o flúor pode prejudicar os dentes permanentes, eles podem nascer com algum problema, com alguma deficiência. Então, por isso que assim, o que a gente indica, não é necessário utilizar sempre o creme dental, o importante é a fricção. A fricção da escova com o dente é que faz realmente a higienização. E fio dental também. Os pais não têm medo de machucar a boca da criança com essa fricção, Natália? Tem, mas aí é o que a gente explica para os pais. Primeiro você tem que orientar também como que é a correta higienização. Porque normalmente as pessoas acham que precisam escovar com força para ter uma boa higienização. E pelo contrário, não. Você tem que massagear entre a gengiva e o dente, que é onde tem o maior acúmulo de bactéria, e é onde você tem o biofilme, que é o que causa cárie. Então, o que acontece? Você tem que orientar os pais primeiro, olha, faz dessa forma. Por isso que é importante que os pais, nasceu o primeiro dentinho, já levem ao odontopediatra. Inclusive, tem especialistas que tratam disso, porque eles já vão orientar. Inclusive, as gestantes também já devem passar sempre no profissional, porque o que acontece? Normalmente a gengiva fica inflamada durante o período, porque muda muita coisa na parte hormonal. Então, ela já tem uma boa higienização, porque, um exemplo, existem alguns estudos que gestantes que têm problema periodontal, problema de gengiva, elas têm maior prevalência de partos prematuros. Então, as pessoas às vezes não associam isso. Então, é importante o quê? Uma orientação primeiro para a gestante, para quando vier o bebê, ela já está orientada e já começar com esse processo. E qualquer dificuldade que ela tiver, ela passar para o odontopediatra. Nós adultos nos habituamos, ou pelo menos fomos educados assim, a escovar os dentes pelo menos 4 vezes ao dia, né? Sim. Manhã, almoço, jantar, à noite, para dormir. No caso da criança também deve ser dessa forma, Natália? Considerando assim, por exemplo, o bebê, o recém-nascido, né? Ele mama várias vezes ao dia. Sim. E aí eu fico sempre higienizando a boca dessa criancinha? O que seria interessante é pelo menos começar com 2 vezes ao dia, porque as mães reclamam muito pra gente, mas ele acabou de dormir, eu vou passar gás, eu queria ver se fosse você, na sua casa. Tem criança que mama e dorme. E aí a mãe vai higienizar, ele acorda, e aí isso já dificulta. O que a gente orienta as mães assim, começa gradual. Faz 1 vez por dia, depois 2. O ideal seriam 3 vezes ao dia, tá? Para poder estar higienizando. Mas, claro, um recém-nascido às vezes é difícil. A mamãe acabou de dar mamar, às vezes é 4 horas da manhã, tá exausta, vai pôr. Então, não é isso, não é para ser Caxias. Mas começa com 1 vez, depois 2, para ele começar a se acostumar que vai ter sempre alguma coisa na boquinha dele para conseguir fazer a higienização. Porque a partir do momento, quando nascerem os primeiros dentinhos, ele já vai estar acostumado. Ele vai estar habituado àquilo, então para ele não vai ser aquele chororô, ele não vai ter dificuldade para poder se acostumar. Então eu acho que seria interessante isso. E claro, depois conseguir 3 vezes ao dia, que seria o ideal. Quero voltar no tópico açúcar nesses complementos que são feitos no leite e açúcar no leite materno. Certo. Porque isso vai diretamente... vai influenciar o dente com cárie, né? Sim. Até quanto o leite materno tem esse açúcar? A mulher que come muito açúcar, tem alguma coisa a ver? Não. Na verdade, assim, o leite, o que acontece? O leite materno, a partir do momento que você está dando para a criança, o que a gente indica? Que dê até os 6 meses, né? No máximo até 1 ano que você pode estar dando leite materno. O leite materno, a quantidade de açúcar que você vai ter é praticamente mínima àqueles leites que às vezes as mães acabam adoçando, não tem necessidade de adoçar. Tá? A fórmula já vem pronta. Exatamente, vamos dizer assim, você tem o leite, né, que eles têm várias marcas, aquilo acabou, não é para você estar colocando. O nosso problema maior é o seguinte, uma vez que qualquer coisa que você coma, como leite, queijo, carboidrato, que você fique na boca, aquilo vai formar o ácido, a bactéria ali vai formar o ácido de qualquer forma. Então, mesmo com leite materno, ou com leite que não seja um tradicional, você tem que procurar realizar a higienização. Então, se você deu de mamar para o seu bebê até os 6 meses, só com leite materno, não tem dente, ok, não tem problema. A partir do momento que tem o dentinho, você tem que realizar a higienização da mesma forma. Não vai fazer diferença essa questão. O importante o que a gente tem que enfatizar, qual é o momento que eu tenho que realmente realizar a higienização, que é onde eu tenho uma maior chance de ter uma cárie no dentinho do meu filho, à noite. Por quê? Porque nesse período ele vai ficar um tempo maior, 12 horas. 8, 12 horas sem realizar a higienização. O que acontece com a saliva? Diminui a salivação e a saliva é que protege os dentinhos para que não tenha cárie.
Então é importante a gente ressaltar isso. Independente de qual leite for, a gente tem que enfatizar que tem que realizar uma boa higienização. E por que acontece a cárie de mamadeira, que era o que a gente estava comentando anteriormente? Porque muitas mães dão o leite e colocam a criança para dormir e não fazem a higienização. Então é isso que a gente tem que procurar explicar e que as pessoas precisam entender, principalmente os pais. E outra coisa, o que leva também às cáries? A gente tem, por exemplo, a criança comeu, almoçou e aí deu um tempinho já comeu uma bolacha. Aí o problema, o que é o açúcar? Não é que não pode ter açúcar na alimentação dela. Pode sim, mas então almoçou e comeu a bolacha e depois escovou o dente. Não almoçou, depois de um tempinho comeu a bolacha, porque ela não vai escovar o dente depois que ela comeu aquela bolacha. Ela só vai escovar depois do jantar. Então é nesse momento aqui que eu tenho um risco. Entendeu? Então é importante a gente ressaltar essa questão. O segredo é a higienização, então, né, Natália? O segredo é a higienização. E começar desde cedo. Muita criança toma leite achocolatado antes de dormir. Sim. Nossa, e dorme com a mamadeira na boca, inclusive. Exatamente. Aí os pais não, porque muitos pais reclamam, e assim, é sempre isso no consultório. Mas eu não vou acordar, ele estava dormindo. Mas é o que a gente orienta. Se você começa desde os 6 meses com seu filho, ele já vai, aquilo é habitual, ele já vai entender e ele vai querer higienizar. E claro, outra coisa, os pais são os espelhos dos filhos. Então, se os pais têm esse hábito de escovar, de higienizar, então o que a gente orienta? Em vez de você dar o leitinho às 8 da noite, que você já sabe que ele vai dormir, dá às 7. Que você tem esse período de 1 hora, que dá tempo ainda dele escovar e ele vai dormir às 8. Então, começar a mudar alguns hábitos para que você traga para o seu filho esse benefício. Porque, assim, os dentes de leite, eles que vão manter toda a arcada, todo o sorriso. Se uma criança perde um dente de leite, isso já altera até na face dela. Então, é importante, sim, a gente cuidar. Natália, antibióticos, outros medicamentos, eles podem prejudicar a dentição da criança? Sim, sim. Inclusive a tetraciclina, que era muito utilizada... Tetraciclina. Era muito utilizada antigamente, inclusive pelas gestantes, acabavam levando... Porque foi o que a gente colocou. Não é no quarto mês de gestação que começa a formação dos dentinhos de leite. Então, a gestante tomava muita tetraciclina. E as próprias crianças também. E isso acabava levando a alguns problemas que acabavam agravando tanto os dentes de leite, mas principalmente os dentes permanentes. Então, a medicação, sim, pode acometer. Principalmente crianças que tomam muita medicação, muito antibiótico quando são bebezinhas, às vezes elas nascem com dentes permanentes com alguma mancha, com alguma deficiência de esmalte, que às vezes o esmalte é bem amarelado, ou nasce sem esmalte. Então, sim, a medicação tem que ser bem controlada. Isso é sempre importante os pais também, porque hoje em dia as crianças são muito alérgicas, têm muitos problemas respiratórios. Então, quando ela for no odontopediatra... antibiótico. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando eu for no odontopediatra, passar tudo isso para o especialista, porque ele pode já pedir alguns exames, radiografias, e já começar, talvez, com um processo precoce de flúor naquela criança, para poder não agravar tanto e não ter esse tipo de caso. Fio dental. Qual o momento que a gente começa a passar fio dental? A partir do momento que você tem o primeiro dente na boca. Inclusive, Jura? sim. Você já tem que deixar a criança Você tem 2 dentinhos ali, eles estão juntos. Você vai passar a escova, você concorda que entre os 2 você não vai higienizar? De fato. Então, se você já tem dentinho na boca, fio dental. E para a criança é uma brincadeira. Claro, você não vai. O que a gente indica? Que passe o fio dental sempre. Como? Você vai escovar primeiro o fio dental, escova os dentes, e ok. 3 vezes ao dia, se possível. Claro, não dá, é corrido, passar o fio dental é trabalhoso, entendo. Então, pelo menos 1 vez ao dia, por favor, é aceitável. E de preferência à noite. É à noite, porque sempre aquilo, é o período maior que eu vou ficar sem salivar, então a prevalência é maior de eu ter alguma cárie. Então, o que a gente indica para os pais? Claro que não em todas as escovações, mas uma escovação, começar a passar o fio dental. Ter o hábito, para a criança também entender que é importante aquilo. Então, tem um dentinho na boca, pode passar o fio dental. Para criança, passar fio dental... É difícil. Bom, para muitos adultos ainda já é um martírio, né? Para criança, então... Olha, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho 3 sobrinhos, tá? Eu tenho um de 3, um menino e uma menina de 3 e um menino de 7. Eles passam fio dental, eles adoram, mas por quê? Porque eu morei com eles um tempo. Então, eu pegava o fio dental, passava em mim. Eles queriam saber o que era. E eles iam passar também. Mas é o que eu falo, normalmente eles vão se espelhar em quem? Nos pais. Eles vão no consultório, eles sentam, eles seguram um sugador pra mim, eu atendo eles sozinha.
Mas desde os 6 meses minha irmã sentava nela. Então, isso é importante, entendeu? Mas, claro, é o hábito. Você chega com uma criança, às vezes os pais levam a criança com 3 anos ao dentista. Ele já passou já está com todos os dentinhos de leite. 3 anos é tarde demais para levar ao dentista? Muito tarde, muito tarde, porque ele já tem 2 anos e meio, 3 anos, já nasceram todos os dentinhos de leite. É muito tarde, os pais acham que não. 6 meses já tem que levar. Já nasceu primeiro, até antes, né? Assim, já começa a se orientar, se você já tiver algum profissional que você vai. Agora, nasceu o primeiro dentinho, já leva no odontopediatra, porque às vezes os profissionais, eles não atendem bebezinho. Mas ele já vai te orientar em relação a qual que é a dedeira melhor, como que você pode realizar a higienização. Eu já compro uma escovinha ou não, dá para criança. E aí ele vai te orientando em relação a isso. Porque é importante. Às vezes as pessoas não... Nossa, mas 6 meses é um bebezinho, imagina, que dó. É engraçado, não. Dar banho, ninguém esquece de dar banho, né? Fazer higienização. De trocar cocô. Exatamente. Mas higienização bucal, as pessoas esquecem o tempo todo e tem preguiça. Elas né? acham que não é importante, que tem ainda aquele pensamento que é o dente de leite, que vai ser perdido. Mas não, é um dente extremamente importante, porque imagina que ele está preparando a boquinha do seu filho para o dente permanente. Então, ele prepara, como é que você não vai tratar bem ele? Entendeu? Então, esse é o ponto para a gente entender. Quanto mais tempo o dente permanente ficar na boca de uma criança, melhor, Natália? O dente de leite, você diz? Perdão, dente de leite, perdão. Quanto mais tempo demorar para essa troca, é melhor? Claro, é melhor. Na verdade, assim, aí também é uma outra questão que a gente varia também de cada criança, também varia do sexo. As meninas perdem mais precocemente do que os meninos. Sim, as meninas. Genético, isso? Isso é por causa também a questão hormonal, né? As mulheres, a questão hormonal é muito mais rápida do que os homens. Então, por exemplo, mais ou menos aos 6 anos você começa a ter as trocas. Só que não cai nenhum dentinho para ele nascer. São os primeiros molares permanentes. Muitos pais, vovós, questionam, não é dente de leite, não precisa cuidar. Pelo contrário, são os dentes mais importantes porque eles que vão chavear. Exatamente, eles vão dar altura. São extremamente importantes para a mordida. Então, o que acontece? Muitos pais não cuidam, não dão atenção, porque não cai nenhum dente para ele nascer. Porque ele nasce atrás do segundo molar de leite. Então, eles não se atentam. Depois disso, é que começam a cair os dentinhos aqui, os incisivos inferiores, e vai trocando. Isso vai dos 6 anos até 11 ou 12 anos. Então, isso varia também. Mas a gente tem algumas crianças que terminam a troca com 14 e tá normal. Terminam com 13 e é normal. Tem crianças com 9 anos já tem toda a arcada. A questão a minha filha que tem 10 ainda tá trocando. Tá trocando, e é normal, vai até 11, 12 anos. O que é importante a gente ressaltar o seguinte, cair um dentinho de leite, qual que é o período que eu posso aguardar que é tranquilo, que eu sei que está dentro da normalidade? De 3 meses até 1 ano para nascer o dentinho permanente. Tudo isso? É tudo isso. Ele demora na hora de 1 ano para nascer completamente. Mas deu 3 meses, se eu vi que não mexeu, não nasceu nada, não veio nada, não estou vendo nada, aí procure um profissional, porque pode ter alguma coisa errada. Porque o que acontece? Se o dentinho de leite caiu, é porque o permanente está vindo. Tá? Agora, e se o dente de leite não cair? Como que eu vou fazer? Tem que procurar também um profissional. Por isso que é importante que os pais eles saibam mais ou menos as trocas de dente. Mais ou menos que idade que vai ter essa troca. Por quê? Se ele vê que está demorando muito, ele tem que procurar um profissional, porque hoje em dia o que acontece? Muitas vezes não tem mais. A tendência é cada vez mais que a gente tenha menos dentes permanentes. O dentinho de leite começou a ficar mole. Eu devo forçar para ele cair logo ou não, Natália? Então, é assim. Toda criança força. Toda criança fica. O dente, assim, se ele já começou a ficar mole, você já pode começar a amolecer. Porque o dente de leite, ele tem essa fase. Ele fica mole, ele fica duro. Ele fica mole, ele fica duro. Então, quando ele estiver mole, você pode forçar e começar a tirar. Porque se você não forçar, ele vai ficar duro. E aí, dependendo, ele não fica mais mole, você precisa ir num profissional para poder extrair. Então, muita gente fala, mas ele estava mole, agora ele está duro, eu não consigo tirar. É normal, acontece. É da fase mesmo, ele fica molinho e fica duro. Só que você tem que se atentar, porque às vezes você não pode forçar ou amarrar um fio dental na porta, tem várias coisas, todas as técnicas aí, né? para poder fazer. Mas é interessante. Aí você abre, você puxa a porta, sai o dentinho. Sai o dentinho. Então, tem várias técnicas que podem ser realizadas. Mas é importante ressaltar isso, que ele fica mole e depois fica duro. E se atentar. Minha última pergunta, de quanto tempo deve levar as crianças no dentista? A cada 6 meses. 6 meses. Hoje em dia a gente já está, para adulto, tem algumas prescrições que a cada 4 meses a gente já está indicando alguns adultos a estarem indo ao dentista. Mas a cada 6 meses é o ideal.
Bom, perfeito. Então é isso. Natália, obrigado. Tem alguma coisa que a gente não perguntou para você? Não, acho que não. Acho que a ideia é essa, é realmente da importância da dentição decídua, né, da dentição de leite. Acho que os pais precisam realmente se preocupar com isso e sempre procurar um profissional, um odontopediatra, que ele vai orientá-los. Perfeito, valeu pela presença mais de uma vez. Deixando a pauta que um dia a gente pode falar sobre aparelhos infantis, Aparelhos infantis, isso é claro, bom. vai ser um prazer, com certeza. Minha filha já usa aparelho com 10 anos e tem dente de leite. Exatamente. Então a gente pode falar sobre legal isso. Não sabia dessa situação. Tem dentição mista, provavelmente é um aparelho móvel, né? Ela usou móvel, e agora tá com usando fixo. Exatamente, bem legal. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco, o Murilo Grilo, personal stylist, vai estar com a gente aqui. Hoje nós vamos invadir o universo dos acessórios masculinos para você, meu querido amigo, que acompanha nosso programa, ficar pra mulher, né? Que a gente mostra aqui. Já voltamos.